Profecias. É muito importante que hajam profecias. Na verdade, o cristianismo e o judaísmo fundamentam-se em profecias, profecias que já se cumpriram e profecias que ainda estão por se cumprir. Toda a Bíblia é um livro profético. Na verdade, é o único livro profético que existe no mundo. Se você estudar todos os outros livros de religiões, você verá que neles não há profecias. Não há profecia no Alcorão, não há profecias nos livros hindus, não há profecias nos livros de filosofia oriental, não há profecias desses livros. Mas na Bíblia, essencialmente há profecias. Muitas delas, como eu disse, já se cumpriram e muitas estão por cumprir-se ainda. Profecias com relação a Israel, profecias com relação ao final dessa dispensação, profecias com relação à vinda do Mashiach, profecias com relação ao estabelecimento de uma nova ordem, de um novo mundo, de um novo reino. Então haverá justiça plena, paz perfeita e o próprio Jesus Cristo vai reinar nesse planeta. Há muitas profecias. Desde o começo da história houve profecias. Muitos profetas surgiram, muitos profetas têm surgido. E hoje em dia há ainda muitas profecias nas igrejas ou coisas que são ditas como profecias. E para isso nós precisamos então ter alguns parâmetros para saber se aquilo de fato é uma profecia, se aquela pessoa de fato é profeta ou não. Então, neste vídeo abordaremos alguns quesitos, alguns princípios, algumas coisas que nos norteiam para que possamos discernir se estamos de fato ouvindo um profeta em uma profecia ou se é apenas charlatanismo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, o apóstolo Paulo diz que quando houvesse manifestação profética na igreja, poucos deveriam falar e os outros deveriam julgar. Julgar as profecias, analisar se aquilo realmente procedia ou não, se era de Deus ou não, se estava de acordo com todo o ensinamento que os apóstolos estavam transmitindo. Isto porque havia vários falsos profetas e há pessoas que querem realmente levantar-se nas igrejas e dizer coisas em nome de Deus, coisas que Deus não está falando. Por isto, em se tratando de profecia, o apóstolo Paulo diz: julguem, analisem, pensem bem. Em Deuteronômio 13, versículos 1 e 2, diz que ainda que a profecia de alguém se cumpra, ainda que se levante um profeta e diga alguma coisa e aquela coisa de fato venha a acontecer, isto não quer dizer que esse profeta seja de Deus, porque há um segundo passo. Se esse profeta que profetizou e a coisa realmente aconteceu como ele disse, levar as pessoas, se esse profeta levar as pessoas depois a ensinamentos errados, a princípios e práticas que vão contra a palavra de Deus, este é um falso profeta, ainda que o que ele tenha dito realmente tenha se cumprido. Existem pessoas que se impressionam com o espiritismo porque dizem, mas lá o espírito falou exatamente tudo o que meu pai falava, meu avô dizia, como que ele pôde saber tantas coisas? O fato de um espírito falar uma coisa certa não quer dizer que deva-se receber orientação daquele espírito. Isso tem enganado muitos kardecistas, isso tem enganado muitos espíritas, pessoas até sinceras, mas que se esquecem desse princípio. O fato de alguém falar algo que tenha acontecido, que venha a acontecer, não quer dizer que esta pessoa realmente esteja falando em nome de Deus. E isto você pode ler em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 e 2 e a sequência toda. Outra maneira que nós temos para julgar se os profetas são realmente de Deus ou não, se as profecias vêm de Deus ou não, está no livro de Jeremias. Deus diz que muitos profetas profetizam seus próprios sonhos, suas próprias impressões. Há pessoas que sonham com alguém e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há pessoas que sonham com a igreja e já interpretam que aquele sonho tenha vindo de Deus. Há
é divino, é uma revelação, e já vão ao púlpito, já entregam aquele sonho como sendo palavra de Deus. Jeremias nos adverte que isto não é prudente, que geralmente isto não vem de Deus. Na verdade, nesse texto, chega a comparar estes sonhos com palha e contrasta a palha e o trigo, sendo o trigo a palavra de Deus e os sonhos a palha. Não se vive de palha, embora hoje as igrejas estão vivendo com essa palha, a saúde espiritual vem do trigo. Existem hoje muitas pessoas que vão à igreja buscando revelações, buscando o que o profeta tem para dizer para mim. Gente, o que Deus tem para revelar para você já está na palavra. O que Deus tem a dizer para você já está escrito. Você não precisa ficar buscando adivinhadores e pessoas sensacionalistas. Já está na palavra. Não vá atrás de sonhos de pessoas, não vá atrás de sensações de pessoas, não vá atrás de impressões de pessoas. Existe ainda um outro tipo de profeta e de profecia, mencionado em Isaías 30:10. São aqueles profetas que profetizam o que o povo quer ouvir. Ainda mais nas igrejas pentecostais, é impressionante se o pregador se levanta, ou se o evangelista se levanta, ou se o missionário se levanta e fala: irmãos, eu estou vendo um anjo ali perto da porta, a igreja entra em êxtase. Porque o cara disse que está vendo um anjo. Gente, aonde é que nós estamos chegando como igreja? As profecias são trazidas de acordo com o que o povo quer ouvir. As profecias são trazidas de acordo com a coceira nos ouvidos das pessoas, e isto não é bíblico. Isto não deve ser assim. Você tem visto as profecias nas igrejas hoje? São sempre as mesmas. Deus vai lhe dar um livramento. Aqueles papéis que estão presos na justiça, Deus vai dar um jeito. Você vai receber uma grande bênção. Essa igreja vai crescer e vão ter que demolir esse templo para fazer o maior. Sempre as mesmas coisas. Profetizar o que as pessoas querem ouvir é muito cômodo. No livro de 1 dos Reis, no capítulo 22, do versículo 1 em diante, conta a história de Josafá, rei de Judá, numa parceria com Acabe, o perverso rei de Israel. Acabe era um homem muito mau, casado com Jezabel. E Josafá, um bom rei. E fizeram uma aliança no sentido de que o rei Josafá de Judá ajudaria o rei de Israel, o perverso rei. Então foram consultar a Deus se eles poderiam mesmo ir para a guerra juntos ou não, se seriam vitoriosos ou não, e para isso chamariam os profetas. Mas o rei de Israel, Acabe, perverso, disse: olha, não vamos consultar a Micaías, porque Micaías é um mau profeta. Micaías sempre profetiza coisas ruins contra mim. Vamos consultar os profetas que eu tenho. Esses profetas falam sempre as mesmas coisas. Então, consultaram esses profetas e eles disseram: vai, você pode ir para a guerra, vocês dois reis podem ir para a guerra porque vocês vencerão. Mas Josafá disse: escuta, não tem um profeta de Deus aqui? Então foi que Acabe disse: olha, tem um profeta, Micaías, mas ele só profetiza coisas ruins. Então Josafá disse: chame Micaías. Então foram chamar Micaías e disseram a ele: olha, quando você estiver perante os reis, principalmente diante do rei de Israel, Acabe, profetiza coisas boas. Todos os profetas profetizaram desta maneira, dizendo que eles podem ir e vencer. Mas Micaías falou: eu vou falar aquilo que tiver que ser dito. O que o Senhor colocar na minha boca, isso eu vou dizer. E ele foi e falou totalmente contrário do que todos os outros profetas estavam falando. O rei ficou muito revoltado com ele e disse: olha, quando eu voltar da guerra, você vai ver. Tranquem esse cara, coloque no calabouço, porque quando eu voltar, eu vou tratar com ele. E Micaías disse: você não volta. Você não vai voltar. Profetizar o que as pessoas querem ouvir é muito fácil. Agrada as pessoas. Mas nem sempre é assim. O profeta tem que trazer coisas
que às vezes vão desagradar. Jeremias, tido por muitos inconvenientemente como o profeta chorão, chorava porque ele trazia profecias pesadas e ele dizia ao povo: arrependam-se, senão, de fato, Jerusalém será destruída. A preocupação do profeta não deve ser agradar as pessoas, deve ser falar aquilo que Deus tem para dizer. Isaías 44, 25 menciona um outro tipo de profeta que profetiza mentiras. Inventam coisas, criam coisas e falam mentiras, como se Deus estivesse falando, sendo que Deus, de fato, não está falando. Profetas mentirosos, profetas enganadores. Hoje nós temos uma casta de profetas infestando as igrejas, falando em nome de Deus, quando de fato Deus nunca enviou esses profetas. Em Jeremias 28, 9, existe ainda uma outra advertência, dizendo: o profeta que profetizar paz, somente quando essa paz se concretizar é que será reconhecido como profeta de Deus. Isto porque Deus estava dizendo através de Jeremias o seguinte: olha, Israel será levado cativo e no cativeiro ficará 70 anos. Mas os outros falsos profetas, os falsos profetas diziam: não serão 70 anos, serão apenas 2 anos e logo, logo vocês estão de volta. Jeremias disse: não serão 2 anos, serão 70 anos. O profeta que profetizar paz, somente quando essa paz se concretizar é que ele será reconhecido como profeta. Se você olhar na Bíblia, todos os profetas profetizaram coisas ruins, até que viesse a paz. Todos eles. Coisas ruins até que venham a paz. Não é que eram profetas apocalípticos no sentido negativo, era que traziam a palavra de Deus no sentido de que se o povo não se arrependesse, se o povo não mudasse, viriam terríveis catástrofes sobre os países. Por isto, essa advertência: o profeta que profetizar paz, somente quando a paz se cumprir, ele será reconhecido como profeta. Por isto, temos que estar bem atentos ao que a Bíblia nos adverte, à maneira como ela nos ensina, para que sejamos maduros e estejamos prevenidos contra essas coisas que têm assolado e debilitado a fé de tanta gente. Há tantas pessoas tendo fé naquilo que o profeta disse, sem consultar a palavra. Então vejamos rapidamente o que diz a Bíblia. Em Atos 17:11, menciona um grupo de pessoas lá de Bereia, que são conhecidos na igreja agora como bereanos. Essas pessoas de Bereia, ouvindo a pregação dos apóstolos, comparavam nas Escrituras se aquilo estava assim realmente, se aquilo era verdadeiro, se aquilo estava correto. Quando você ouvir alguma coisa, quando você ouvir uma pregação, quando você vir um estudo, quando vier alguma profecia, corra para a sua Bíblia. Olhe na sua Bíblia se aquilo está correto ou não. Se aquilo é verdadeiro ou não. Há muita gente que no fervor da mensagem, que na ebulição das emoções durante uma pregação, falam coisas como se Deus estivesse dizendo, quando de fato Deus não está dizendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Davi compartilhou com o profeta, com o seu profeta, que ele queria construir um templo ao Senhor, na hora, sem pensar, o profeta disse a Davi: vai, constrói. Então, se dependesse do profeta naquela hora, Davi começaria a construir o templo. Mas o profeta saiu da presença do rei e, subsequentemente, veio a palavra a esse profeta dizendo: volta a Davi. Volte ao rei e diga-lhe: você não vai construir. Então o profeta teve a humildade de voltar a Davi e dizer: olha, Deus me mostrou que você não vai construir o templo, quem vai construir será o seu filho. Então, nas emoções, podem sair coisas que realmente não estão de acordo com a palavra. Um pregador não é uma pessoa assim que está ali hipnotizada por Deus e que tudo que ele falar é realmente inspirado por Deus. Não. Então podem sair coisas que realmente estão em desacordo com a palavra. E a Bíblia diz: examine tudo.
Em 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo diz que devemos nos examinar durante a ceia. Isto porque nossa conduta, às vezes, é baseada mais naquilo que nós ouvimos de alguns pregadores do que naquilo que realmente diz a palavra de Deus. A nossa fé, nossa conduta, nosso caráter, a nossa vida cristã deve basear-se na palavra de Deus e não naquilo que alguns profetas têm trazido como instrução. Em 1 Tessalonicenses 5:21, o apóstolo Paulo diz: julguem todas as coisas, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Quando queremos saber a vontade de Deus, temos alguns caminhos: a palavra, a oração, a meditação e a espera paciente. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus quer que a igreja seja madura, Deus quer que a igreja seja santa, Deus quer que a igreja seja pura. Deus quer que você seja maduro, Deus quer que você seja santo, Deus quer que você seja puro. Deus quer que você se alimente do trigo e não da palha.